Olá, vamos falar um pouquinho sobre trauma crânioencefálico. Eu sou a professora Raema e esse conteúdo está previsto no plano de aprendizagem da disciplina Enfermagem e Atendimento Pré-Hospitalar. Então, para começarmos falando sobre trauma crânioencefálico, é importante que a gente conceitue o trauma crânioencefálico. Então, trauma crânioencefálico constitui qualquer alteração que acarrete lesão anatômica ou comprometimento funcional do couro cabeludo, crânio, meninges ou encéfalo. Então, qualquer alteração anatômica ou qualquer situação que impeça essas estruturas de exercerem suas funções são consideradas, então, trauma crânioencefálico. O trauma crânioencefálico, ele é considerado um problema de saúde pública, por quê? Porque normalmente ele está relacionado com acidentes automobilísticos, com violência urbana, acarretando para esses indivíduos sequelas irreversíveis e incapacitantes, ou seja, vai onerar o Sistema Único de Saúde, vai onerar o sistema previdenciário, porque tem um elevado custo para a pessoa, para a família e para a sociedade em geral. Frequentemente, o trauma crânioencefálico está relacionado com outros traumas, traumas musculoesqueléticos, trauma abdominal, torácico, trauma raquimedular, dentre outros. Então, nós temos aqui uma imagem. Quando nós falamos de trauma crânioencefálico, é importante que a gente retome alguns conceitos de estruturas que estão presentes no nosso sistema neurológico. Dentre elas, aí nós vamos destacar as meninges. Então, as meninges, elas são constituídas por 3 partes, não é? Dura mater, aracnoide e pia mater. Nós temos aqui uma imagem que ilustra isso muito bem. Então, nós temos aí a dura mater, não é? Que está próxima da calota craniana, aderida à calota craniana, não é? Nós temos aí a aracnoide logo após a dura mater e temos a pia mater que está aderida ao córtex cerebral. Entre a aracnoide e a pia mater, nós vamos ter o que nós chamamos de espaço aracnoide. Então, a dura mater, ela é mais resistente, fibrosa, aderida firmemente à superfície interna do crânio. A aracnoide vem logo depois da dura mater, tem uma característica de ser mais fina e transparente. E a pia mater é firmemente aderida ao córtex cerebral, como nós falamos anteriormente. E entre a aracnoide e a pia mater, nós vamos ter o que nós chamamos de espaço aracnoide, que é onde flui o líquido céfalo-raquidiano. O encéfalo, então, compreende o cérebro, o cerebelo e o tronco cerebral. E aí, quando nós falamos de trauma crânioencefálico, nós temos que destacar aqui os mecanismos do trauma. E o mecanismo do trauma, no TCE, ele pode ser definido por 2 mecanismos ou 2 estágios diferentes, que são lesão primária e lesão secundária. Lesão primária é aquela que ocorre no momento do trauma. Exemplo, hemorragia. Lesão secundária são os processos patológicos que eles são iniciados no momento do trauma, mas as suas manifestações clínicas são tardias. Quando nós falamos de lesão secundária, nós temos sempre que ter em mente 5 eventos que podem acontecer nesse paciente, nesse indivíduo que desenvolveu trauma crânioencefálico, não é? E que estão relacionados com a lesão secundária. São eles: hipóxia, distúrbio hidroeletrolítico, hiperventilação, hipoglicemia e hipotensão. Então, nós temos que ter bastante cuidado com essas cinco coisas que podem acontecer com o paciente com TCE. E aqui eu vou dar um destaque para a questão da hiperventilação. Nós temos que ter muito cuidado com a hiperventilação num paciente com trauma crânioencefálico, certo? Para que a gente possa prevenir isso, assim que esse paciente, se ele estiver fazendo uso do tubo endotraqueal, ele deve ser conectado ao respirador mecânico assim que é possível. Então, lesões primárias são resultantes de trauma direto no encéfalo. Exemplo, laceração, esmagamentos, contusões, hemorragias.
Já as lesões secundárias, como a gente falou, são aquelas que acontecem em decorrência das lesões primárias, não é? Efeito de massa, elevação da pique, hipóxia, edema, isquemia, hipotensão e fluxo sanguíneo cerebral inadequado. Então, a gente pensou no mecanismo do trauma, nós falamos sobre a lesão primária e a lesão secundária. O principal mecanismo do TCE pode ser classificado como lesão cerebral focal e lesão cerebral difusa. Lesão cerebral focal estão relacionadas com a lesão primária e lesão cerebral difusa estão relacionadas com a lesão secundária, não é? Então, lesão cerebral focal resulta não é, em contusão, laceração, hemorragia intracraniana por trauma direto. Já a lesão cerebral difusa causa lesão axonal difusa e aumento do cérebro, não é? Edema, aumento do tamanho do cérebro pelo mecanismo de aceleração e desaceleração. Então, para nós entendermos melhor a lesão axonal difusa, a gente tem que imaginar que é a lesão do axônio, não é? E essas lesões no axônio, normalmente elas são provocadas por baixa velocidade, por isso é difícil a gente ter uma identificação rápida. O dano que elas geram no axônio pode levar a um colapso da comunicação entre os neurotransmissores. Então, a lesão axonal, ela leva a degeneração rápida, causando liberação de neurotransmissores no espaço extracelular e dessa forma acaba destruindo os neurônios que estão ali circundantes. Esses neurônios, então, vão começar a morrer. E aí nós pensamos, quando a gente pensa no TCE, a gente pensa muito em edema cerebral, porque esse edema cerebral vai gerar uma complicação que é muito difícil da gente abordar no atendimento pré-hospitalar, que é muito complexo de abordar, que é o aumento da pressão intracraniana. Então, ele vai acontecer dentro do pré-hospitalar, nós temos como intervir, mas é uma complicação que traz o prognóstico que não é bom para o paciente, não é? Então, sempre que a gente fala de trauma crânioencefálico, a gente pensa logo, né, em aumento da pressão intracraniana. Esse aumento da pressão intracraniana vai existir porque existe edema. E esse edema existe, não é? Porque existe uma lesão tecidual inicial que gerou desregulação de fluxo sanguíneo encefálico e alteração do metabolismo do organismo. Então, essa desregulação do fluxo sanguíneo e alteração do metabolismo vão gerar, não é? Acúmulo de ácido lático proveniente da glicólise anaeróbia, ou seja, a glicólise sem O2, não é, sem oxigênio, e vai gerar aumento da permeabilidade da membrana celular, de forma que nós vamos ter então edema cerebral, e esse edema cerebral vai fazer o aumento da pressão intracraniana acontecer. Então, desde o momento que o metabolismo anaeróbio, não é, sem oxigênio, não é mais adequado para a manutenção do gasto energético celular encefálico, o estoque de adenosina trifosfato, o estoque de ATP, ele é esgotado. E aí começa a acontecer o colapso metabólico, não é? Os distúrbios metabólicos, porque começa a ocorrer falha das bombas iônicas. Então, nós vamos tendo um metabolismo anaeróbio, sem oxigênio. Então, o nosso organismo faz o quê? Começa a utilizar as reservas energéticas. Só que as reservas energéticas, elas são finitas. E a partir do momento que elas acabam, então o que é que acontece? Colapso e falha das bombas iônicas. Então, quando nós pensamos em pressão intracraniana, nós pensamos aumentada, nós pensamos então em pressão de perfusão cerebral. Então, a hipovolemia, ela interfere na perfusão cerebral, porque o que é a perfusão cerebral? É a chegada de sangue oxigenado no cérebro. Se eu tenho hipovolemia, redução do volume de sangue, então eu vou ter menos sangue oxigenado chegando no cérebro.
Se eu tenho menos sangue oxigenado chegando no cérebro, o que vai acontecer? Vai acontecer acúmulo de ácido lático proveniente da glicólise anaeróbia e aumento da permeabilidade da membrana celular. Vai acontecer o temido edema cerebral, que vai gerar pressão intracraniana. Então, a pressão intracraniana aumentada, não é? Então, a pressão de perfusão cerebral, ela é igual, não é? Ela depende da pressão arterial média e da pressão intracraniana. Então, nós temos a PIC, não é, em um adulto normal em 10 milímetros de mercúrio e em uma criança em 3 milímetros de mercúrio. Se eu tenho a pressão arterial média do meu paciente naquele momento em 90 milímetros de mercúrio, eu vou então diminuir a pressão arterial média do valor da PIC. Então, 90 menos 10, naquele momento a pressão de perfusão cerebral do meu paciente é de 80. Então, quais os mecanismos que estão relacionados na lesão do TCE? Então, as lesões de TCE, elas têm que forma? Como elas são? Quais as características delas? Qual é a morfologia dessas lesões? Nós vamos ter lesões por fratura de crânio e lesões intracranianas, como a lesão cerebral difusa. Nós vamos ter hematomas peridurais, hematoma subdural, intracerebral, contusões e concussões cerebrais. Pois bem, as contusões cerebrais acontecem quando nós temos presença de sintomas neurológicos sem nenhuma lesão identificada. Então, a gente vai ter danos tão microscópicos, não é? A gente não vai ter nem lesão identificada, mas a gente vai ter a presença de sintoma. Já as concussões cerebrais, nós vamos ter perca de consciência de curta duração, que vai acontecer assim que ocorre o traumatismo craniano. Então, com relação à fratura de crânio, não é? Então, a fratura óssea do crânio, ela vai estar basicamente, ser observada basicamente em 3 áreas. Na calota óssea, não é? Na calota craniana, como essa imagem aqui. Na base do crânio ou nos ossos da face. Elas podem ser lineares ou não lineares, deprimidas ou não deprimidas. Então, nós falamos que elas podem ser basicamente na calota craniana, na base do crânio ou nos ossos da face. Quando eu tenho um paciente com fratura na calota craniana, rapidamente eu posso observar. Na face também, através do exame físico, eu posso identificar. Mas as fraturas de base de crânio, elas emitem sinais que nós vamos observar no exame físico, que faz a gente entender que aquele paciente está com fratura de base de crânio. Então, nós vamos ter basicamente 4 sinais, não é? Que são sinais relacionados com a fratura da base do crânio. Otorragia, não é? Presença de sangue no tímpano. Rinorreia, saída de líquido, não é? De líquido cefalorraquidiano do nariz. Sinal de batalha e edema periorbitário com equimose periorbitária, que é chamado de sinal de Guaxinim. Então, essa imagem aqui, ela demonstra. Então, nós temos aqui o edema e a equimose periorbitária, a rinorreia, não é, que é a saída desse líquido cefalorraquidiano pelo nariz, a saída de sangue pelo ouvido, não é? Essa equimose retroauricular, que nós chamamos de sinal de batalha, não é? Então, ela aqui. Então, esses são os sinais que nós consideramos sinais de fratura de base de crânio. Quando eu tenho um paciente com TCE, com fratura de base de crânio, dentre tantos cuidados que eu tenho que ter com esse paciente, um dos principais cuidados que eu tenho que ter é com relação a não introduzir nenhum tipo de catéter no nariz desse paciente. Então, não pode introduzir sonda nasogástrica, catéter de oxigênio, não pode introduzir nada no nariz. Então, se for necessário oxigenar, nós vamos lançar mão de outras alternativas. Olha aqui
sinal de guaxinim e o sinal de batalha. O hematoma peridural. O hematoma peridural, normalmente, eles são localizados fora da dura mater, mas eles estão dentro do crânio. Então, normalmente, eles são localizados na região temporal ou temporoparietal, não é? E causam uma laceração da artéria meningia média. Olha a imagem aqui da tomografia evidenciando o hematoma peridural. Então, a setinha aqui à direita, ela está demonstrando aonde está localizada essa seta à direita, aonde está localizado esse hematoma peridural. Já o hematoma subdural, ele é resultado da ruptura de uma veia que faz ligação entre o córtex cerebral e a drenagem venosa para os seios, não é? No cérebro. Então, ocorre nessa situação uma condição onde nós vamos ter um desvio da linha média no cérebro, não é? Então, olha aqui a imagem. Tomografia computadorizada, então ela está mostrando aqui, você vê claramente a setinha mostrando aonde está o hematoma, não é subdural, e você vê claramente o desvio da linha média do cérebro. O hematoma intracerebral, não é? Ele normalmente está associado com traumas cranianos de média ou grande intensidade e eles são muito relacionados com o efeito de massa, não é? Com lesões de massa. Então, com aumento de volume desse cérebro. Aí, quando nós falamos de TCE, nós temos que pensar na escala de coma de Glasgow, não é? Porque a escala de coma de Glasgow, ela é um dos principais instrumentos que nós vamos ter para poder avaliar o nosso paciente. Então, nós sabemos que avaliamos 3 parâmetros na escala de coma de Glasgow, não é? Nós avaliamos a abertura ocular, resposta motora e resposta verbal desse paciente e associamos essa score com a avaliação pupilar do meu paciente. Então, eu posso ter, a partir da escala de coma de Glasgow, o paciente é um TCE leve, onde ele vai pontuar de 14 a 15 pontos, moderado, de 9 a 13 pontos, e grave, de 3 a 8 pontos. Então, TCE leve, ele pode ser de baixo risco, de médio risco ou de alto risco. Então, quando eu tenho um paciente com TCE leve de baixo risco, esse paciente normalmente pontuou 14 a 15 pontos e encontra-se assintomático, não é? Ele não está apresentando nenhum sintoma de maior repercussão. Quando eu tenho um paciente que tem um TCE leve de médio risco, ele está pontuando 14 a 15 pontos, mas ele apresenta vômito, náusea, perda momentânea de consciência, desorientação temporoespacial, não é? Desorientação em tempo e espaço, equimose, não é? Óbito palpebral. Ele está pontuando 14 a 15, mas apresenta esses sinais. Um TCE leve de alto risco, esse paciente pontua 14 a 15, mas tem piora do nível de consciência, síndrome da irritação meníngia, não é? Começa a apresentar disfunções motoras superiores, dentre outros sintomas. Um paciente com TCE moderado, ele pontua 9 a 13, não é? E normalmente se apresentam confusos, sonolentos, com nível de consciência rebaixado, podendo até apresentar déficit neurológico focal. Um paciente com TCE grave, ele vai pontuar de 3 a 8 pontos, já é necessário entubar esse paciente, não é? E ele vai precisar de todo o cuidado, de toda a atenção no que diz respeito à questão hemodinâmica e suporte ventilatório adequado, não é? Então, com relação à assistência, pessoal, a assistência, eu vou fazer o meu ABCDE, não é?
que é a sequência para todo o trauma. Então, o A, abertura das vias aéreas com controle da cervical. O B, não é a ventilação. O C, a circulação com controle de hemorragias. O D, a avaliação do estado neurológico. E o E, a exposição da vítima, não é para avaliação. Lembrando que aqui nós acrescentamos o X, que está presente no PH-TLS nona edição, frisando a importância de nós observarmos as hemorragias exsanguinantes. Então, tem hemorragia exsanguinante, vou atuar nesse ponto, porque se meu paciente tiver hipovolemia, ele vai ter todas aquelas complicações que nós vimos anteriormente, não é? Então, a hipovolemia vai diminuir a quantidade de sangue oxigenado que chega para o cérebro, vai favorecer o edema, não é? Então, fiz o ABCDE, eu vou fazer, então, o meu um exame mais direcionado, observar nível de consciência e sempre avaliando o padrão pupilar desse meu paciente, certo? Então, na avaliação primária, eu vou observar se tem obstrução nas vias aéreas superiores, se tem vômito, se tem edema, se tem hemorragia, atuando nesses pontos, não é? Uma coisa muito importante, pessoal, é observar a profundidade e a eficiência dessa respiração, o tipo respiratório, não é? Então, nós temos que observar a frequência e o tipo respiratório desse nosso paciente. Se esse meu paciente necessitar de uma ventilação mecânica, eu vou utilizar. Mas uma coisa que nós temos que pontuar aqui é que todo paciente vítima de TCE, via de regra, ele necessita de oxigenação suplementar. Pode não ser por uma via aérea definitiva, mas é necessário fazer a oxigenação suplementar, certo? No C, nós vamos ter a importância da gente observar a questão de controle da pressão arterial. Tudo que nós não precisamos aqui é que o nosso paciente tenha uma hipotensão. Então, a gente vai tentar manter essa pressão do paciente, a pressão arterial sistólica, no mínimo em 100 milímetros de mercúrio, não é? Então, a gente não pode deixar essa pressão baixar e ficar atento, não é, à questão aos sinais relacionados ao choque, não é? Todos os tipos de choque, mas especialmente o choque hipovolêmico, né? Vamos fazer a avaliação do nosso paciente através da escala de coma de Glasgow e fazer a avaliação pupilar e a exposição para a avaliação das demais lesões. Então, como eu disse para vocês, se esse meu paciente estiver com a escala de coma de Glasgow menor do que 8 pontos, uma score menor do que 8 pontos, ele necessita de intubação endotraqueal. E é muito importante que eu, assim que possível, conecte esse paciente num ventilador mecânico. Por quê? Para prevenir a hiperventilação, não é? Cuidado com a hiperventilação. É muito comum, pessoal, a equipe, não é? Achar que porque esse paciente está com Glasgow muito baixo, já está inconsciente, nós podemos, então, intubar esse paciente sem indução e bloqueio neuromuscular. Isso não é interessante. Por quê? Se nós não fizermos uma sequência rápida para poder intubar o paciente, com Glasgow 3, por exemplo, ele está inconsciente, não é? Mas se nós não fizermos uma sequência rápida antes da intubação, para poder sedar esse nosso paciente, fazer a indução, o que vai acontecer? Nós vamos favorecer esse esforço neuronal. Então, quando você, mesmo em um paciente inconsciente, você seda, você evita esse esforço neuronal do paciente. Outra coisa que vocês podem observar na prática, não é? Da assistência, é que costuma-se, não é? Na assistência pré-hospitalar e na intra-hospitalar, utilizar benzodiazepínicos e opioides para poder fazer essa sedação, não é? Midazolam e o fentanil. Mas por que a gente não seria uma droga de escolha agora? Porque eles vão favorecer a hipotensão. Então, muito já se discute hoje, baseado em evidências, que é mais interessante utilizar o etomidato, a lidocaína sem vasoconstrictor e a succinilcolina, não é? Que elas vão gerar a indução e o bloqueio neuromuscular, vai sedar, vai intubar, conectar no respirador mecânico esse nosso paciente, certo? Sempre monitorizando, não é? A saturação de oxigênio,
A imobilização da cervical nós já fizemos lá quando tivemos o contato com esse paciente. Já procedemos o protocolo de colocação do colar, prancha, protetores laterais. Se a intubação não for possível, pode ser feita uma a cricotireoidostomia, se necessário. Como eu falei anteriormente, todo paciente que tem TCE, ele tem que receber oxigênio suplementar, não é? E a gente tem que manter esse paciente numa saturação de oxigênio maior do que 95%. Muito cuidado com a hiperventilação, porque ela também prejudica o fluxo sanguíneo para o cérebro. E aí, nós vamos na circulação fazer o controle de hemorragias, né, no couro cabeludo e onde houver hemorragias. Não é interessante usar curativo compressivo quando existe afundamento de crânio. Vou fazer um acesso venoso calibroso, não é para fazer reposição volêmica. E aqui nós vamos repensar se vamos utilizar solução ríngea com lactato e soro glicosado. Por quê? Porque essas são soluções que têm uma osmolaridade muito baixa, mais baixa do que a do plasma, não é? Então, elas têm uma osmolaridade mais baixa do que a do plasma, e aí o que vai acontecer? Vai favorecer o aumento do edema cerebral. Então, nesse primeiro momento, o que a gente precisa? A gente precisa controlar esse edema cerebral. Então, nós vamos optar aí, inicialmente, não é? Pela solução fisiológica 1.000 a 1.500 ml, que já pode ser feito no ambiente pré-hospitalar. Vamos monitorar a escala de coma de Glasgow, não é? Sempre observando se esse paciente está tendo melhora ou piora do quadro neurológico. E lá atrás eu falei do não uso dos benzodiazepínicos, não é? Para ter cuidado com os benzodiazepínicos, porque eles vão gerar hipotensão. Então, na intubação, pode-se lançar mão, não é, de outras drogas para poder fazer essa sedação do paciente. Mas se esse paciente apresentar uma convulsão, que é muito comum, pode-se avaliar aí o uso do benzodiazepínico para controle dessa convulsão. Então, avaliando o TCE, como nós vamos avaliar? Como ocorreu esse ferimento, se teve perca de consciência, se teve amnésia, se tem vômito, se tem dor de cabeça, se esse paciente está apresentando confusão mental, sonolência, crise convulsiva, se ele usa medicamentos, se fez uso de droga, de álcool, de outras drogas, se ele tem algum problema neurológico pregresso, se tem algum outro trauma relacionado, não é? Sempre investigando, como a gente falou, intervindo na questão da hipóxia, da hipotensão, da hipoglicemia, certo? E aí a gente vai observar se tem efeito de drogas narcóticas, se tem lesões instáveis da coluna vertebral. Avaliando esse paciente na escala de coma de Glasgow, não é? Nós vamos ver a questão da alerta, da resposta verbal, se ele só responde com dor ou se ele está inconsciente. A avaliação pupilar é uma coisa muito importante no paciente com TCE, não é? Então, a gente vai observar se essas pupilas estão isocóricas, então está sem sinal sugestivo de TCE. Mas se elas já estão anisocóricas, provavelmente a gente tem uma lesão no lado inverso da pupila dilatada. Esse paciente pode ter as pupilas, as duas dilatadas, que aí no caso seria uma midríase, com provável lesão em ambos os lados do cérebro. Ou miose, não é? Se, por exemplo, ele fez o uso de alguma droga que gera pupilas contraídas. Então, no tratamento, manejo imediato, não é? Nós vamos fazer o manejo das lesões múltiplas que vão estar presentes ali, são prováveis, principalmente nas situações de acidente. No local do acidente, nós vamos assegurar vias aéreas, não é? Conter sangramentos, remover essa vítima em bloco, não é? Sempre monitorizando essa vítima, avaliando a questão das respostas neurológicas. E aí os cuidados gerais para essa vítima. Suporte ventilatório.
Se está com Glasgow satisfatório, mas se tem TCE, provavelmente vai precisar de oxigênio suplementar, né? Mas se está com Glasgow menor do que 8, precisa de intubação endotraqueal, conexão no ventilador mecânico. Suporte hemodinâmico, não é? A gente vai ver que a gente vai fazer basicamente com soro fisiológico no atendimento pré-hospitalar, né? Vai evitar aí o uso da solução Ringer com lactato e vamos evitar também o uso da solução glicosada. Para a gente fazer esse suporte hemodinâmico no hospital, pode ser que precise de sangue, não é? E aí vai se utilizar já no ambiente intra-hospitalar. Suporte nutricional também vai ser mais presente no ambiente intra-hospitalar. Uma coisa muito importante para o paciente com TCE é o controle glicêmico, não é? Então a gente não pode aceitar um paciente que tenha níveis glicêmicos abaixo de 100, não é? Então a gente tem que manter um destro aí pelo menos em 100 para a gente poder ter um controle desse paciente. Então, se ele está com destro abaixo de 100, não é? A gente tem que corrigir com glicose endovenosa, não é? Não podemos aceitar a hipoglicemia. Esse paciente que vai ter aumento da PIC, não é? Da pressão intracraniana cerebral, nós vamos estar fazendo esse controle do paciente, especialmente com o uso do manitol. O manitol, ele é uma solução endovenosa, não é? E ele é um diurético osmótico, então nós vamos utilizar o manitol 20%, 0,5 a 1 grama por quilo de peso. E a terapia hiperosmolar também. Então, como eu posso identificar aumento da pressão intracraniana? Então, se esse meu paciente no pré-hospitalar estava com Glasgow bom, começou a declinar, a pupila está com reação lenta ou pouco reativa, não reativa, e ele começou a desenvolver hemiplegia, isso pode sinalizar para mim um aumento da pressão intracraniana através do exame desse paciente. E aí nós vamos ver que esse paciente pós-TCE, ele pode desenvolver uma série de consequências do TCE, de sequelas, não é? Então, esse paciente que não tinha crise convulsiva antes do TCE, pode desenvolver crises convulsivas por conta do TCE, alterações motoras, hidrocefalia, disfunções do sistema nervoso autônomo, não é? Então, esse paciente pode ficar com perca de controle de esfíncter vesical, não é? De lesão nos nervos cranianos, alterações de aprendizagem, não é? Alterações cognitivas e até mesmo alterações de comportamento. Então, essa foi a nossa aula. Eu espero que vocês possam ter compreendido um pouquinho mais sobre trauma crânioencefálico. Vocês têm acesso ao PDF do Protocolo de Assistência ao Paciente Traumatizado, PHTLS, 8ª edição, para estudo. E vamos estar tirando dúvidas através dos canais do Unirios.